Olá, eu sou a professora Suzete e juntamente com o Carlos Henrique da Univale, elaboramos este artigo que tem como título Empreendedorismo Social na área da saúde. Contextualizando, então, em relação à nossa introdução, o empreendedorismo social, ele pode ser visto como um instrumento importante na mudança social em um contexto com desigualdades sociais, crise financeira, problemas demográficos e ambientes diversos. E nesse contexto, o empreendedor social ele é muito relevante, porque ele auxilia, né, a ser um líder, a tomada de decisões e a trabalhar diretamente com grupos para mudanças sociais. E a orientação empreendedora ela é bem importante porque traz ganhos para a organização à medida que impacta positivamente no desempenho através do impulso provedor de melhorias na identificação de novas oportunidades, fato gerador de diferenciação e vantagem competitiva. Então, a gente trabalhou na área da saúde nesse artigo, e as ações direcionadas à saúde desenvolvidas através dos projetos sociais devem ser voltadas ao desenvolvimento humano, dinâmicas participativas e com foco na melhoria do meio micro e o macro contexto. O indivíduo, a família, a comunidade, o meio social e todos devem ser responsabilizados por elas. O Estado, a família e os indivíduos em parceria, sejam de forma autônoma ou institucionalizada. Então, diante disso, esse estudo ele teve como objetivo identificar as características da orientação empreendedora presentes em instituições que executam projetos sociais voltados para a área da saúde. Em relação à metodologia, é considerada uma pesquisa descritiva, o procedimento foi documental e abordagem qualitativa. Então, como que nós desenvolvemos esse artigo? A partir do modelo conceitual para caracterizar a orientação empreendedora desenvolvida por Carmona, Martins e Freitas, de 2018, foram analisados os projetos sociais e organizações não governamentais, ONGs, premiados em 2023, que executam projetos sociais voltados para a área da saúde, e esses dados, então, encontram-se divulgados nas suas páginas oficiais, assim é considerado uma pesquisa documental. Então, nós investigamos, selecionamos 3 organizações que tiveram maior número de prêmios, né, uma relevância bem relevante na área da saúde, e a partir disso nós vamos investigar se as ações desenvolvidas nessas instituições existia orientação empreendedora, né, nos 5 aspectos que a gente vai explicar mais adiante. Então, aqui, as 3 associações as 3 ONGs que nós selecionamos foi a Associação Mineira de Reabilitação, que faz tratamento interdisciplinar de alta qualidade, totalmente gratuito, está situado em Belo Horizonte. O Instituto do Câncer Infantil, que está situado em Porto Alegre, então tem como missão aumentar índices de cura e melhorar a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, então atende crianças e adolescentes portadoras de câncer. E o Instituto da Primeira Infância de Fortaleza, que traz, além de oferecer aí, atividades para as crianças, também traz a questão atividades para as pessoas, as famílias que estão ligadas ao projeto. Então, essas são as 3 instituições, 3 ONGs que foram analisadas, a orientação empreendedora, se existem os aspectos ou não, a partir do modelo de Carmona. Em relação à revisão teórica, então, nós fundamentamos no nosso artigo as 5 dimensões da orientação empreendedora, que é inovatividade, proatividade, assunção de risco, nas sequências mais 2, e o modelo, então, ele traz as categorias, por exemplo, inovatividade, que é a inovação social, solução criativa de problemas, novos processos, produtos ou serviços. Então, todas essas categorias e as suas características foram voltadas para empreendedorismo social, né, para as organizações voltadas para o social. Então, nesse sentido, nós investigamos se essas categorias são vistas, são desenvolvidas, né, e as características das ações voltadas nessas ONGs, se elas manifestam ou não a orientação empreendedora. E aqui também temos autonomia e agressividade competitiva com as suas características e as suas categorias, né? A partir daí, os nossos resultados, então, o que nós investigamos? Nós selecionamos as dimensões, né? Por exemplo, inovatividade,
que tem como categoria inovação social, solução criativa de problemas, novos processos, produtos ou serviços, e a partir daí nós analisamos nos relatórios divulgados por essas ONGs se tinha ou não essas categorias. Então, a MR, por exemplo, tinha, dentro da inovação social, reabilitações gratuitas para crianças e adolescentes com deficiência física, o Instituto de Câncer Infantil, construção de um centro de referência para atendimento mais eficiente para crianças portadoras de câncer, e o IPRED, atendimento de crianças com desnutrição em uma das enfermarias do Hospital Infantil Albert Sabin. Então, foram ideias de pessoas que tinham essa vivência, que é o que normalmente acontece nos empreendimentos sociais. A partir de um problema normalmente vivenciado, a pessoa busca solução. Então, aqui tem os casos, está bem explicado no artigo, e também quem tiver interesse em entrar nessas organizações e ver todo o histórico é bem interessante. Então, nesse sentido que nós fomos desenvolvendo as características de cada uma das dimensões, inovatividade, por exemplo, solução criativa de problemas. Então, a MR, a utilização de trabalho voluntário para otimizar as receitas. Então, além das doações, de todo o que eles fazem para manter a instituição, eles fizeram um trabalho voluntário. O ICE, construção da casa de apoio para as famílias que moravam no interior e não possuíam condições de se hospedar próximos ao instituto. Então, eles constataram que muitas crianças paravam o tratamento porque não tinham como se manter, tinham que vir, por exemplo, tem o tratamento hoje, tem o tratamento amanhã, mas eles não tinham condições de se manter em hotéis ou não tinham parentes próximos e acabavam não indo. Então, o Instituto fez essa construção dessa casa. E o IPRED, criação do IPRED frente ao número de 30% de crianças em estado de desnutrição no Ceará. Então, eles criaram, isso foi uma solução criativa. E assim, todos os tópicos nós fomos desenvolvendo, tanto para a inovatividade nessas 3 dimensões. Depois nós temos a proatividade, que tem o comportamento pioneiro, melhoria contínua, interpretação criativa de regras, habilidade de network, captação de recursos. Então, aqui a gente vê as parcerias, né, que dos principais, que um líder de instituições não governamentais, instituições sociais, uma das principais habilidades ou características empreendedoras que deve desenvolver é a captação de recursos, porque no momento que você tenha uma instituição, você precisa sempre estar atento a como captar recursos, como se manter, porque são instituições que dependem, né, da colaboração, dependem de doações. Então, aqui, essa captação de recursos é bem importante, né? Melhoria contínua, então, todos eles vão fazendo essas melhorias de acordo com as necessidades do próprio público que estão atendendo. E o comportamento pioneiro é que realmente essas instituições elas saíram à frente, né, com a constituição tanto para o tratamento do câncer quanto para a desnutrição, e esse acompanhamento também não só das crianças, mas das famílias que estão sendo atendidas, que não deixa de ser um comportamento pioneiro desses gestores para que o projeto tenha continuidade. Aqui a assunção de riscos, então, também, né, o risco social, o risco geral, o risco financeiro, que é um dos grandes problemas, né? Por exemplo, o do AMR, dedicar sua carreira médica para criar e manter uma organização social. Então, um dos riscos também financeiro é a diminuição das doações e parcerias, que foi, durante a pandemia, eles sentiram muito isso. O ICSE também dedicar uma carreira médica para criar e manter uma organização social. Então, como eu falei anteriormente, se verifica que a partir de uma necessidade vista por alguém da área que se cria uma organização para ajudar as pessoas, para diminuir esses problemas. Então, aqui também a gente conseguiu verificar todas as categorias na assunção de riscos que são desenvolvidas dentro das organizações investigadas. Autonomia também, então, independência de decisão, implementação de ideias inovadoras, independência para a criação de valor social, liberdade com os stakeholders. Então, vai se criando uma rede, né, de contatos, de network, que um vai auxiliando o outro. Então, essa autonomia vem com o conhecimento, vem com a gestão do próprio negócio, e a gente percebe
que, por exemplo, a implementação de ideias inovadoras, a AMR, projetos de extensão em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, são parcerias que vão, a partir do conhecimento da necessidade, que se faz isso, a criação do NAP, Núcleo de Atendimento de Atenção ao Paciente, o IPRED, atendimento psicossocial, pensando na influência que as mães possuem no desenvolvimento da criança. Então, o atendimento, como eu falei, não só da criança, mas esse bem-estar, como a família está, né, numa situação vulnerável, que normalmente são crianças e famílias vulneráveis que não têm condições de atendimentos particulares e procuram essas instituições. Então, também se percebeu que a autonomia está presente, né, nessas instituições. E, por fim, a agressividade competitiva também, acompanhar tendências, captação de recursos, imagem e marca de posicionamento, impacto social. Então, a gente percebe aqui um alto impacto social gerado por esses, tanto que todos eles têm premiações, e começaram pequenos e foram crescendo o atendimento. Então, essa reorganização, essa reestruturação toda, que não é só a questão da competitividade ou agressividade em termos, quando a gente fala, nos remete muito ao privado, né, negócios privados, mas o social também ele tem que se manter, né, a maneira que vai ter que gerar rendas para investir no próprio negócio. Então, isso é o que gera o impacto social, e todos eles a gente percebe assim um alto impacto, o que refletem nas premiações dessas ONGs em todos os anos, praticamente. Então, as considerações finais, a gente verificou que as dimensões apontaram que as características da habitação empreendedora estão presentes em todos os empreendimentos, ou seja, os empreendedores sociais atuam de forma inovadora, proativa, assumem riscos, têm autonomia e são agressivos em relação aos concorrentes, revelam, assim, um panorama abrangente sobre como as organizações sociais podem utilizar essas dimensões para maximizar seu impacto e eficácia, entre outros, né? Conclui-se, portanto, que a integração dessas dimensões na orientação empreendedora das instituições sociais analisadas não só reforça sua capacidade de impactar positivamente as comunidades que atendem, mas também proporciona um modelo de gestão que equilibra inovação, estratégia e compromisso social. As práticas e resultados observados sublinham a importância de uma abordagem holística e equilibrada para enfrentar os desafios sociais e promover mudanças significativas e sustentáveis. Essas foram as principais referências utilizadas